Glórias a Deus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus, amém. Fica de pé rapidamente no seu lugar. Primeiro é uma grande alegria, uma honra estar aqui com vocês, atendendo o convite do pastor Daniel. Eu estava ali com ele ali no fundo, nós estávamos conversando e eu estive aqui há aproximadamente 12 para 13 anos atrás. Eu me lembro, acho que era uma conferência, né, pastor? E eu me lembro que Deus fez algo muito poderoso. E eu me lembrei, a hora que eu entrei aqui no celular, eu me lembrei de toda a corrida. A gente ficou aqui no canto, eu vim junto com o pastor Teófilo, e eu lembro do fogo de Deus que consumiu esse lugar. E assim, quantas coisas maravilhosas o Senhor fez naquele dia. E lembrando de tudo isso, o Senhor trouxe algo no meu coração. E o Senhor falou que aquilo que o Senhor vai fazer ainda nessa igreja, e através dessa igreja, aqui nesse bairro, será muito maior do que o que Ele já fez algum dia. Vocês creem nisso? O Senhor está forjando em vocês, independente do que já aconteceu, Ele está forjando nessa geração algo que vai impactar e vai destravar. O que o Espírito Santo falou no meu coração é como um poço. Aquele poço, lembra de Reobote, que foi nomeado por Isaac? É um poço que traz vida, é um poço que traz segurança, que traz paz. E o Senhor me falou: eu trarei visões, eu trarei estratégias para vocês aqui, e todo o bairro será afetado por aquilo que eu vou fazer aqui na igreja. Amém? Quem acredita nisso? Amém? Glórias a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. E se você acredita nisso, eu vou pedir para você pegar 2 pessoas. Então vocês vão fazer trios de 3 aí, né? Faça trios e a gente vai orar. O pastor Daniel falou para mim que essa é uma igreja de oração, e não existe nenhuma possibilidade. Eu sou neto de assembleiana, né, da Assembleia de Deus, e não existe nenhuma possibilidade da gente encerrar uma conferência sem oração. Quem gosta de orar aqui? Amém? Glórias a Deus. Então, trios de 3 aí. Agora você vai escolher no teu trio quem é o número 1, quem é o número 2 e quem é o número 3. Define aí 1, 2 e 3. Vamos lá rapidamente. 1, 2 e 3. Assim, é bom você até fechar o teu trio, assim, a rodinha, para você ver bem na cara, sabe? Se olhar bem na cara dele, fecha a rodinha, olha bem na cara. Tá bom. Número 1, levanta sua mão aqui, o número 1. Cadê o número 1? Isso, fica com a sua mão levantada, o número 1, o mais bonito do trio, né? Amém? Glórias a Deus, é o mais bonito. Número 1, você vai orar para que haja nessa noite um romper de fé, um aumento da fé, para que a gente venha ter as lentes espirituais daquilo que Deus está fazendo e vai fazer nesta igreja e aqui neste bairro, aqui nesta região. Amém? Então, número 1, quando a gente falar, né, lançar o comando para você, você não vai ficar: Senhor Deus, por favor, se for da tua vontade, ó Deus, eu te peço, de maneira bem humilde. Nada contra, você tem que ser humilde sim, mas é um momento de você declarar, você fazer aquela oração de leão. Amém? É você levantar a sua voz. Você, como o integrante mais bonito do teu trio, você vai levantar a tua voz e vai começar a declarar um romper de fé chegando neste lugar. Amém? Vamos lá, número 1, levante a sua voz agora e comece então a orar e a declarar que haja um romper de fé, que haja um romper aqui de um acréscimo na nossa fé, um acréscimo de discernimento espiritual, que nós possamos ouvir a tua palavra, receber a tua palavra como quem recebe ela com fé. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Espírito Santo,
E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha aumentar agora, aumentar a nossa fé. Aumenta a nossa fé agora. Aonde há incredulidade, aonde há tristeza e desânimo, aonde há apatia e letargia espiritual, ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos um romper de fé vindo sobre este lugar. Aumenta agora, Espírito Santo, nos faça romper em fé, aumenta a nossa perspectiva, aumenta a nossa visão, Senhor, aguça os nossos sentidos espirituais, aguça, Senhor Deus, os dons. Ó Deus, nós clamamos agora em nome de Jesus que haja um romper. Aumenta, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Número 2, cadê você? Levanta a sua mão. Número 2. Número 2, fica com a sua mão levantada. É a sua hora. Amém? Número 2, o número 1, o mais bonito, né? O número 2, fala assim, número 2, fala pro número 1 assim, fala assim, de que adianta ser bonito se você não é cheiroso? Número 2, o mais cheiroso do trio, amém? Glórias a Deus. O número 2 vai orar para que haja um alinhamento, amém? Sobrenatural, porque a fé genuína é uma fé que nos leva à prática, nos leva a tomadas de decisões, nos leva à obediência da fé, amém? Então, número 2, você vai declarar que nesta noite haja um encontro tão poderoso que venha a ser um divisor de águas através da obediência, que nós devolveremos a direção que Deus vai trazer para cada um de nós, amém? Quantos querem aqui obedecer às direções do Senhor, custe o que custar? Custe o que custar. Amém? Então, número 2, levanta a sua voz agora e começa a declarar então essa obediência, esse espírito obediente vindo sobre nós, um renovo de um espírito alinhado, um renovo de um espírito obediente, que haja posicionamento nesta noite, que haja tomadas de decisões nesta noite, que nós possamos romper com padrões que o mundo tem estabelecido, que possamos romper com medo, que possamos romper com insegurança, que possamos romper com tudo aquilo que não tem agradado o coração de Deus, que possamos romper até com coisas boas, mas não são as coisas que o Senhor tem preparado. Nós queremos provar daquilo que é espiritual, daquilo que vem de Deus, e nós declaramos nesta noite que haja um posicionamento, que haja um alinhamento, que haja em nome de Jesus uma nova velocidade espiritual sobre toda a casa, sobre esta igreja, sobre os líderes, os voluntários, sobre todas as áreas. Em nome de Jesus nós declaramos um alinhamento e uma aceleração sobrenatural vindo sobre este lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, amém. Número 3, cadê você? Número 3, fica com sua mão levantada. É a sua hora, né? Olha para a cara do número 1, na bolinha do olho dele. Vai ficar até meio estranho, mas fica olhando. 5 segundos olhando a bolinha do olho no número 1 e fala assim: de que adianta ser bonito? Agora olha na bolinha do olho do número 2 e fala: de que adianta ser cheiroso?
Fala assim: eu sou o mais ungido. Ei, ó, cheio. Show, ó. Dá uma sapateada aí de fogo. Glórias a Deus. Aleluias. Número 3. Amém? Olha aqui para mim rapidinho. Todos nós somos bonitos, cheirosos e ungidos. Amém? Quem tem Espírito Santo é bonito, é cheiroso e é ungido. Amém? Glórias a Deus. Número 3. Você vai orar agora para que Deus venha derramar uma alegria sobre esse lugar. A palavra fala em Neemias capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Então, no mundo espiritual, alguém forte é alguém alegre. Satanás não pode roubar a alegria que vem do Senhor. A alegria das circunstâncias, a alegria do mundo é uma coisa, mas a alegria que vem do alto, quem provê é o Senhor. E quando Deus te enche de alegria, Ele te dá vigor, Ele te dá força, Ele te dá coragem. Amém? Deus quer resgatar a alegria. Amém? Deus quer te dar um ânimo novo, uma veste de alegria. Amém? Então, número 3, agora você vai declarar a alegria do Senhor entrando neste lugar, contagiando este lugar, contagiando a pessoa que você está orando. Começa a declarar a alegria do Senhor invadindo as casas das pessoas que estão aqui, invadindo os quartos, invadindo um leito, aquele leito de hospital, invadindo aquela pessoa da sua família que está precisando de um toque do Senhor. Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer o impossível. Deus pode marcar a sua vida. Satanás não tem o direito de declarar o seu futuro. O seu futuro pertence a Deus. E Deus está te enchendo no presente agora de uma alegria sobrenatural. É uma confiança no Deus da sua salvação, na rocha que é mais alta do que você. Ele é a garantia da sua vida. Foi Ele, é o sangue dEle, é por Ele, é para Ele, é a unção dEle, é a presença dEle, é o vinho dos céus. Nós declaramos agora a alegria do Senhor, a alegria do Senhor entrando, inundando, invadindo, transformando. Aonde a depressão, em nome de Jesus, nós repreendemos. Aonde a insônia, em nome de Jesus, nós repreendemos. Aonde existe distúrbios na emoção, na alma, em nome de Jesus, nós repreendemos isso. Nós declaramos uma alegria do Senhor sobrenatural, tirando a depressão, arrancando a tristeza. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, a alegria do Senhor entrando neste lugar, a alegria da salvação chegando sobre a sua família, sobre a sua família. Eu quero declarar uma onda de salvação sobre a tua família, uma onda de restauração sobre casamentos, uma onda de salvação sobre os perdidos, de retorno dos pródigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você que flui no Espírito e fala em línguas, começa a falar em línguas, começa a fluir no Espírito, começa a liberar isso agora. Vai fluindo no Espírito enquanto você está com o seu grupo. Não pare, não pare. Vamos fluindo agora, vai fluindo agora, vai fluindo, vai liberando algo no mundo espiritual, vai edificando o seu homem interior agora, a ponto de receber um pouco mais de edificação. Vamos lá, vai quebrando agora, vai quebrando a vergonha, vai quebrando a apatia. Você vai se fortalecendo espiritualmente.
Ó Deus, nós honramos a tua presença. Espírito Santo, honramos a tua presença. Nós estamos aqui, Pai, pedindo que o Senhor faça a tua vontade em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Pode se assentar. Amém. Quantos estão um pouquinho mais felizes, alegres? Não é verdade? Glórias a Deus. Aleluias. Abra comigo a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Deixa aí marcado essa história que nós iremos ler, a história de Davi. E rapidamente vem comigo para o capítulo 16. Volta aí alguns capítulos. E no versículo 13 do capítulo 16 diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. O que está acontecendo aqui rapidamente no capítulo 16? Davi, que ainda não era rei, havia sido ungido para um dia se tornar rei de Israel. Amém? Vocês conhecem a história de Davi? Davi é esse homem que vai se tornar um rei. A grande verdade é que ele se torna o maior rei de Israel. Obviamente menor que nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agora ele se torna um rei muito importante para a história de Israel, um rei muito poderoso, um homem temente a Deus. A palavra o descreve como o homem segundo o coração de Deus, não é verdade? Agora, no capítulo 16, aqui deixa muito claro, Samuel, que era o profeta, derrama o óleo, a unção sobre Davi, e Davi é cheio do Espírito de Deus. Por que que Davi foi cheio de unção? Para cumprir a sua missão. Fala comigo assim, Deus, fala assim comigo, Deus me enche para que eu possa cumprir a sua vontade. Amém? Então, toda vez que você está cheio, mais próximo da vontade de Deus você está. Só que a grande verdade é que Deus não trabalha como nós trabalhamos, como o homem trabalha. Do momento que Davi recebe essa unção, no capítulo 16, até o momento que ele se torna rei, levaram-se aproximadamente 14 anos. Foram 7 anos até ele se tornar rei de Judá, mais 7 anos até ele se tornar rei de Israel. Muito tempo de espera. Então, Deus unge as nossas vidas. E a minha pergunta nesta noite primeiro é: quantos possuem o Espírito Santo aqui? Quantos nasceram novamente e aceitaram Jesus? Então você tem o Espírito de Deus, amém? Você tem o selo da filiação. Você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você é ungido por Deus, amém? O Espírito que está em você, ele está pronto. Ele é ungido, ele te ungiu. Então você não somente tem a presença de Deus, como você tem o selo que é esse Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que te leva a todo o cumprimento da vontade de Deus. E Davi havia sido ungido, ele estava cheio da presença do Espírito, a palavra fala com E maiúsculo, para cumprir uma missão. Missão essa que seria se tornar rei de Israel. Isso levou 14 anos. Agora, o que acontece com Davi neste período, e é isso que a gente vai focar nessa noite, até do recebimento da unção, até o cumprimento do propósito? O que acontece com Davi? Existe um trabalhar da unção no coração de Davi.
Então Deus, antes de te levar a lugares, a posições, a promessas, Deus está mais interessado em trabalhar no seu coração. Amém? O problema é quando a gente inverte a ordem. Eu preciso chegar em determinada função, em determinado local, cumprir essa promessa para que eu possa ver mudança. Não! Você primeiro vê mudança e Deus opera a mudança para que você possa chegar em tudo aquilo que Ele tem. Então Deus nos unge com a finalidade de nos transformar, e quando Ele nos transforma, mais próximo nós estamos dos seus propósitos. Quantos aqui tem propósitos do Senhor? Você nasceu novamente, nasceu no Espírito, você tem um plano muito bem detalhado. Amém? E a unção de Deus em trabalhar o seu coração para que você possa entrar em todo o plano que é de Deus. E aí o que acontece? A gente vai falar aqui. Deus vai preparar 3 cidades. Quantas cidades? 3 cidades para Davi passar antes dele assumir a sua primeira condição de rei. 3 cidades, na soberania de Deus, são preparadas para que Davi venha passar, e ele vai aprender em cada uma dessas cidades algo sobre o seu coração, para que ele possa se tornar rei. São 3 cidades aqui geográficas, mas elas trazem representações espirituais, e no mundo espiritual isso existe dentro do nosso coração. Então eu quero falar aqui a partir do versículo, agora você vai comigo para o lugar que a gente pediu para abrir, né, no capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. Esta aqui é a primeira cidade, antes de Davi se tornar rei. A primeira cidade que Davi vai passar é essa cidade chamada Adulão. Fala comigo, Adulão. Quando já ouviram aqui a história da caverna de Adulão? Amém? Aqui é uma cidade muito importante, onde Davi tem que passar antes dele se tornar rei, e essa primeira cidade se chama Adulão. Adulão é uma cidade, né? Eu muitas vezes achava que Adulão era o nome, sei lá, de um homem, né? Não tem, Adulão não parece o nome de um homem, um senhor, um cara mais velho, é o Adulão. Eu vou me esconder. Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele se esconde na caverna do Adulão. Eu pensava, pô, o Adulão é aquele senhor que tem uma barba grandona, tipo um profetão, o Adulão, e ele é dono de um Airbnb, assim, de cavernas, né? Ele aluga as cavernas para a galera se esconder. Mas na verdade não é isso. Adulão é o nome de uma cidade, e Davi se esconde nessa cidade, e entra então o que nós vamos ler, capítulo 22, versículo 1 e 2, e diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate, e se refugiou na caverna, cidade de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ali Davi se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então olha só o que significa Adulão. Adulão significa, fala comigo, um lugar de descanso. Davi estava fugindo. Davi havia sido ungido a rei, mas naquele momento ele estava sendo perseguido. Sabe quando você recebe promessas grandes? Quantos aqui já receberam diversas promessas? Na verdade a Bíblia está repleta de promessas. E daí alguém profetiza na tua vida: olha, você vai viajar aos 4 cantos das nações, você vai fazer isso, vai trazer alguma coisa muito importante para a tua família, Deus vai fazer uma restauração na tua casa, no seu casamento, olha só, Deus vai levantar você no meio da tua escola, da tua universidade, do teu bairro. E é muito bom lidar com as promessas, sim ou não? Isso te abastece, você fica feliz. E Davi estava abastecido porque ele havia recebido uma promessa do maior profeta da época, que era Samuel. Davi estava grandão, meu irmão. Ele estava, cara, eu vou ser rei de Israel. Só que naquele momento que nós lemos agora, a promessa já não fazia mais sentido algum. Davi estava se escondendo. Davi já não tinha nem mais contato com a promessa. Davi nem sabia como que isso vai acontecer. Quantos aqui passam por momentos que você não consegue mais ver um passo na sua frente?
Fala, Deus, o que vai ser da nossa igreja? O que vai ser do meu casamento? O que vai ser do meu trabalho? E às vezes a gente fica desesperado, sim ou não? É por isso que antes de entrar no que Deus tem para você, Deus faz questão de colocar um tipo de crise para você parar de confiar na promessa e começar a confiar naquele que prometeu. Você está aqui comigo? Tem momentos que a promessa não vai mais fazer sentido. Então Deus fala, Davi, para de olhar, porque eu sou fiel para cumprir a promessa. Mas vai chegar momentos na sua vida que você não vai ter mais contato com a promessa, não vai fazer sentido, parece que está longe, parece que você não vai alcançar, parece que o casamento não vai ser restaurado, parece que a salvação não vai chegar. Olha, Davi, você está gastando muita energia nisso, não vai acontecer. Tem momento que parece que nada acontece. Nesses momentos entra um lugar de descanso. Todo mundo, para chegar onde tem que chegar, tem que aprender a descansar. Quem descansa no Senhor, aprende a confiar no Senhor. O Senhor não quer só que você venha conquistar. Ele quer avaliar a motivação do seu coração. Será que você quer conquistar no seu braço? Ou será que você vai conquistar porque você crê naquele que prometeu? Será que você sabe quem está ao seu favor? Quem está jogando no seu time? Então, Adulão é uma representação, não é somente de um lugar geográfico, uma cidade, uma caverna, mas é uma representação de um alinhamento de visão. É uma representação de um descanso espiritual, aonde ele entra sem sentido. Ele estava sem sentido, foragido. Sim ou não? Estava se escondendo. Mas a palavra determina que lá em Adulão algo acontece. O que acontece em Adulão? Fala comigo, visão. Ele entra sozinho, foragido, e a palavra fala que quem chega em Adulão junto com ele? A família. Depois entra 400 homens. Deus trabalha visão, e a palavra fala que quando Davi está lá, ali Davi se tornou o líder deles. Então olha só, Adulão era um lugar de esconderijo, de fuga. Adulão era um lugar que não representava promessa. Davi estava distante, não sabia como chegar. Mas ali em Adulão, Deus trouxe a família de volta. Quem precisa de restauração? Sim ou não? Na sua casa, na sua família, no seu casamento. Quem deseja ver salvação nos teus irmãos? Amém? O Senhor está falando, antes disso acontecer, entre em um lugar de descanso. Amém? Depois que entra a família, quem que entra? 400 homens. O que acontece? Dentro da caverna, Davi se torna líder. O que acontece, gente? Num lugar de onde Davi estava foragido, ele se torna líder. Em um lugar onde Davi não tinha mais propósito, o propósito começa a aparecer. No lugar de descanso, Davi se torna líder. No lugar de descanso, Davi se torna um general. As promessas de Deus começam a fazer sentido quando ele aprende a descansar. Então, não somente visão, mas o que acontece em Adulão? A palavra fala que esses 400 homens... Quem aqui sabe qual é o nome do exército de Davi? A palavra fala que são os valentes. Amém? Valentes de Davi, não é verdade? A palavra menciona que esses valentes tinham face como de leão. Você imagina o exército de Davi chegando? Eles tinham rostos como se fossem de leão. A palavra fala que um dos comandantes de Davi matou mais de 1000 com uma lança. Você acha que é normal isso? O outro matou também com uma espada. A ponta da espada colar na mão. Alguém já viu alguém matando alguma pessoa com uma espada? Mais de 1000 pessoas com uma lança. Alguém já viu isso? Não é normal. Deus mandou um pelotão de elite para Davi enquanto ele estava descansando. Olha só o que acontece no descanso. Deus trabalha visão, Deus trabalha provisão. Só que é interessante que a provisão que o Senhor nos traz não é do jeito que a gente quer, né? Porque os valentes de Davi, a palavra fala que quando eles entraram na caverna, eles eram endividados.
Ei, você está orando, Deus, me manda provisão, Deus. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de restauração. E aí Deus manda pessoas endividadas. Mas Deus, que eu estou precisando de uma solução, não é de mais problema. Deus sabe exatamente o que um lugar de descanso pode produzir na sua vida. Descansa no Senhor, amém? Davi aprende a descansar e ele se torna líder, ele tem provisão, ele recebe visão em Adulão. É por isso que Davi escreve os Salmos capítulo 91, você conhece de cor? O que ele escreve no Salmos capítulo 91, versículo 1 e 2? Aquele que habita aonde? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Então você entra na caverna, naquele tempo que não tem respostas, naquele tempo da tua vida que nada faz sentido, e nesse lugar você aprende a dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus tem um descanso para quem está na presença dEle. Você está aqui comigo? Deus é o seu descanso. Quantos precisam de descanso nessa noite? Descanso para a sua alma, descanso no seu trabalho, descanso para a sua família. O Senhor promete descanso. E veja bem, esse lugar vem antes dele se tornar rei. É como querendo dizer: você vai ser rei, você vai chegar no teu tempo, que é da minha vontade que você chegue, só que eu preciso te ensinar algo. O meu descanso deve ser uma realidade diária para você. Todos os dias a nossa mentalidade deve ser uma mentalidade renovada, que diz assim para o nosso coração: aquieta, ó minha alma, eu vou descansar no Senhor, eu vou confiar no Deus da minha salvação. Então Deus está ensinando: ei, Davi, você vai ser o futuro rei de Israel. Você acha que vai ser mais fácil ou mais difícil quando você se tornar rei? Alguém tem alguma resposta aqui? Quando Davi se tornar rei, vai ter mais problema ou mais facilidade? Estão divididos, né? Problema, cara. Facilidade você está querendo, você está achando que você vai entrar na presença de Deus. Eu vou casar e tudo vai melhorar. Bem. Eu vou me formar na faculdade e daí vai ser só fazer dinheiro. Errado, cara. Problemas. E assim é a vida, cara. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Parte da vida de um adolescente jovem que está transicionando para a vida adulta, você vai ver, tem conta para pagar. Eu estou aqui pregando para vocês, né? Não é espiritual esse momento. Amanhã a gente vai estar aqui pregando, adorando a Jesus, mas sempre tem uma segunda-feira que tem um boleto, não é verdade? Não, Deus, eu oro enquanto eu estou orando no descanso. Ei, que o boleto suma. Fique quieto, não vai sumir. Deus te dá o descanso para que você venha obter visão, para que você venha entender o que Ele quer que você faça. Mas você tem que fazer algo, porque na segunda-feira o Exu, o boleto, vai pular. Amém? Eu não concordo com isso, pastor. Me venderam a imagem de que quando eu aceitasse Jesus seria tudo mais fácil. Tudo fica mais fácil porque você agora tem a presença de Deus. Porque agora você tem em quem se escorar. Você tem um lugar de descanso. O problema não sumiu, mas agora você tem um Deus que você pode falar: Ele é o meu esconderijo, Ele e nele eu posso habitar. Então Deus não tirou o problema, mas Deus se faz presente em meio ao problema, te mostrando que agora você tem um Deus que é onipresente, que é onipotente, que sabe todas as coisas, que é onisciente e que agora está com você no meio dessa dificuldade.
Amém? O lugar do descanso é um lugar de preparo. Se você quer chegar onde você tem que chegar, você precisa aprender a descansar no Deus da sua salvação. Ele é um seguro, um socorro bem presente para você. Amém? Então Davi entra isolado, sozinho, angustiado. Só que quando ele sai daquela caverna, ele sai outra pessoa, sim ou não? Ele sai líder, ele sai com a família, ele sai com 400 homens que a palavra de Deus determina que são os seus valentes. Melhorou as coisas em Adulão ou não? Aquela treta, aquela tribulação, aquela perseguição que de alguma maneira fez você dobrar o joelho e se aproximar de Deus, é bem-aventurada. Abençoadora é a dificuldade quando faz você dobrar os joelhos e entrar na presença de Deus. Porque sempre que você sai da presença de Deus, você sai fortalecido, você sai revigorado. Às vezes as coisas continuam lá, mas você sai melhor, sim ou não? Amém? Davi entra de um jeito em Adulão e sai de outro jeito. Sai líder, sai com mais visão espiritual, sai com provisão, sai com os valentes. Essa é a primeira cidade. Adulão é um sinônimo de um lugar de descanso, amém? Agora, Davi então ele vai e ele sai da caverna e ele vai para o que seria a sua segunda cidade. Ele passa pela segunda cidade. Então a gente vai ler aqui a partir do versículo 3. E no versículo 3 diz assim: e Davi foi dali de Adulão, né, para Mispá de Moabe. E ele disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Versículo 5: contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique nesse lugar seguro, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Vamos parar aqui. O que acontece então? Segunda cidade, o nome da cidade é Mispá. Fala comigo, Mispá. Mispá é a cidade que Deus vai ensinar a Davi a tomar uma decisão. Fala comigo, decisão. Porque uma coisa é você ter uma orientação espiritual, amém? Uma direção. Quantos querem uma direção do que fazer na vida? Amém? A outra coisa é o que você faz quando Deus te dá uma direção. Quando Deus te dá uma orientação, o que você faz com ela? Ah não, Deus falou, agora eu vou ficar num descanso para sempre, porque Deus vai cumprir. Deixa eu falar uma coisa para você. Adulão existe e é um lugar de descanso, de refrigério, aonde Deus me dá direções, amém? Mas uma vez que o céu te dá uma direção, você deve retornar ao céu com uma, fala comigo, posição. Existe uma resposta que os céus estão aguardando dos filhos de Deus. O que acontece? Esse homem sai preparado, esse homem sai com visão, se torna líder, sai com 400 homens. Qual era o chamado de Davi? Ser rei de Israel, ser rei de Judá. Para onde que Davi tinha que ir? Fala comigo, Judá. Aonde que Davi para? Fala comigo, Mispá. Ele para em Mispá. Ele para em um lugar de indecisão. É aquele lugar que você sabe que você não tem que estar. É aquele relacionamento que Deus fala, não é meu. É até bonitinho, é até bonitinha, mas não é meu. Ei, é aquela mudança que você está adiando e Deus está falando, tem que mudar. Ou às vezes o Senhor está falando para você, ó, não é para você ir, é para você ficar. Ou às vezes Deus está falando, não é para você ficar, é para você ir. Recebeu uma direção?
Ó Senhor, que desça agora o arcanjo, pegue na minha mão, né? Ressuscita a minha tataravó. Se for da tua vontade, Deus, me leva então para ajudar. E é legal Davi nessa história, porque Davi ele sai maior de Adulão, mais preparado, com mais visão, com mais recurso espiritual, com mais unção, com mais fogo de Deus, mais próximo das promessas. Mas deixa eu falar uma coisa: o que constrói a promessa de Deus, depois de toda a direção, é a tua obediência. Amém? E é muito fácil você ficar num lugar de indecisão. Davi ele entra em Mispa, e olha como que é bonito o diálogo de Davi. Ele olha para o rei de Moabe e ele fala: ô rei, pega o meu pai, a minha mãe, os meus guerreiros, fica com eles que eu vou orar. Deixa eu orar para saber o que o Senhor vai fazer comigo. Deixa eu jejuar mais um pouquinho. Deixa eu gastar mais um tempinho espiritual. Ele começa a espiritualizar. Ele fica espiritualizando. Tem oração, deixa eu falar uma coisa para você, a gente tem que rasgar isso. Posso, pastor Leão? Tem oração que o Senhor já não responde mais. Por quê? Porque Ele já falou que você tem que fazer. Tem jejum que você está fazendo, que está funcionando só como dieta. Eita! Eu não estou falando que não é bom, é maravilhoso jejuar, é bíblico, amém? Nós jejuamos também, mas, cara, nada é tão impactante no mundo espiritual para o seu avanço quanto a obediência. Por intermédio da oração, do jejum, das disciplinas espirituais, do serviço ao corpo de Cristo, obteve uma direção espiritual? Sim, agora obedeça. Coloca em ação. Coloca em prática. E Davi está lá: ô Senhor, o que o Senhor vai fazer comigo? Para onde que eu tenho que ir? Por isso que a palavra fala, versículo 5: contudo, o profeta Gade entra em cena. O que Gade fala para Davi? Davi, não fiques nesse lugar. É muito seguro para você. Sabe por que você está adiando uma decisão? Porque às vezes a tua indecisão é muito segura, é muito confortável. Tomar uma decisão às vezes custa. Tomar uma decisão às vezes dói, sim ou não? Terminar um relacionamento, por exemplo, dói. Começar uma empresa do zero vai te custar. Você vai ter que pôr a mão na massa, você vai ter que se relacionar. Coisas novas do Senhor que se apresentam exigem trabalho, exigem desenvolvimento. É mais fácil ficar onde você está. Só que aonde você está, Davi, você não cresce. É confortável, mas não é a minha vontade para você. E no mundo espiritual você tem que entender o que você quer. Se você quer avançar, você precisa começar a tomar uma decisão que te custe algo. Você está aqui comigo? O cara está orando. Senhor, eu fico pensando no profeta Gade chegando em cena, abrindo a porta. Cadê? Ele chega para o rei de Moabe, ele fala: ô rei, cadê Davi? Daí o profeta Gade fala: o Davi está ali no quartinho. Aí Gade fala: no quartinho? Está lá orando, ele está jejuando ali, ó. Ele está jejuando, orando. Nossa, ele é muito espiritual, né, profeta? Ele é muito espiritual. Ele deixou a família dele, está lá, ó. Eles estão lá, ó. Os guerreiros de Davi estão lá, ó, jogando videogame. Eles estão lá, ó, fazendo dancinha de TikTok. Os 400 de Davi estão lá, ó. Olha lá. E Davi está lá jejuando. Deixa ele, é homem de Deus. Ele tem que jejuar, ele tem que orar. Não precisava mais, ele sabia o que ele tinha que fazer. Amém? Tem momento de obter direção e descansar no Senhor, e tem momento de agir. A ação. Amém? A oração te leva à ação. A palavra fala que Gade chega em cena e ele fala: Davi, e eu fico pensando nisso. O cara falou: ô Davi, o que você está fazendo aí, meu irmão? Eu estou jejuando. Por que Deus te deu 400 homens, Davi? É para jogar bola? É para você fazer o quê? Estrogonofe com eles?
O que você vai fazer, Davi, com isso daí? Não é por acaso uma provisão celestial para você entrar no seu chamado? Essa galera que está do seu lado, por acaso, não é a provisão exata do que você precisa para chegar onde você tem que chegar? Eu sei que às vezes não parece, mas eles são os valentes. O que você está fazendo, Davi? E a palavra fala que Davi então sai de Mispá rumo a Judá. Ele toma uma posição. Fala comigo, posição. Olha só, eu vou ler isso aqui de novo com você. A palavra fala assim, ó: não fique, o profeta Gade disse a Davi, não fique nesse lugar seguro, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. E olha o que acontece depois que Davi se levanta e toma uma posição. Saul ficou sabendo que Davi havia sido descoberto. O que acontece? Quando Davi se posiciona ao chamado de Deus, quem que aparece? Quem? Saul. Quem queria matar Davi? Quando Davi estava longe do propósito de Deus, onde estava Saul? Longe, distante, não tinha treta, não tinha confusão, não tinha tribulação, mas também não tinha propósito. Quando você se alinha ao propósito de Deus, qual é o primeiro cabra que se levanta? Saul. A oposição, a resistência. Deixa eu falar uma coisa para você. No mundo espiritual, quanto mais você constrói, mais resistência você enfrenta. Então Satanás sempre dá um berro antes de Deus entregar na sua mão aquilo que é seu. Eu vou dar um exemplo. Deus te promete a restauração da tua família e do teu casamento. Um pouquinho antes de tudo acontecer e da vontade de Deus descer naquele lugar e mudar a história da tua família, sempre aparece uma resistência que você fala, eu não estou preparado. Saul sempre dá um berro antes de Deus restaurar uma família. Saul sempre dá um berro antes de Deus colocar e restaurar uma empresa, por exemplo. Antes de Deus te levar à vontade dele. Saul sempre aparece, mas resistência no mundo espiritual é sinal de, fala comigo, avanço. Então você tem que parar para pensar. Será que a falta de resistência espiritual na minha vida não significa alguma coisa? Às vezes a falta de resistência espiritual na sua vida é um sinal de que você não está avançando. Quando está tudo muito bom, o meu pai espiritual, né, pastor Tel, do Dunamis, ele fala assim, cara, desconfia quando está muito bom. Quando está tudo muito bom na igreja, lá que a tua equipe cria uma confusão. Chega no menino e fala, cara, ó, você tem que melhorar, ó, isso aqui. Você nem sabe o que tem que melhorar. Você fala, mas você tem que melhorar. Você tem que criar alguma coisa que vai extrair de dentro de você avanço. Por quê? Porque para você chegar na promessa de Deus, você precisa ter resiliência. Fala comigo, resiliência. Perseverança. Você tem que enfrentar Saul e falar, cara, vai assim mesmo, eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Eu preciso é uma resposta. Quantos precisam tomar uma decisão nessa noite? Amém? Quantos precisam tomar uma decisão? Levante sua mão. Nessa noite, fica com a sua mão levantada. É uma decisão na sua casa, é uma decisão no seu coração, relacionamento. É uma decisão na sua... Enfim, independente de qual seja, Deus tem um lugar para você. Amém? Deus vai te ajudar. Terceira e última cidade. Vem aqui comigo. Então ele passa por um lugar de descanso, depois ele vai para um lugar de decisão, e por último Davi vai passar por um lugar de cura. Fala comigo, cura. Deus vai curar o coração de Davi para que ele possa governar. A terceira e última cidade se chama Keila. Keila, tem alguma Keila aqui? Não? Glórias a Deus que não, né? Tem vezes que eu pergunto isso, eu vou pregar em algumas igrejas, eu pergunto, pastor, daí levanta a Keila. Daí eu falo, meu Deus, tem a Keila aí. Keila é o nome de uma cidade. E antes de Davi entrar em Judá, eu vou contextualizar aqui, Davi está entrando em Judá, ele sai de Mispá, ele passa pela floresta, ele olha Saul e ele começa a entrar em Judá. Aí ele começa a assumir a sua condição. Ele está prestes a ser coroado como rei. As coisas vão acontecer.
Davi olha para o lado e ele vê uma cidade chamada Keila. Essa cidade está sob ataque dos filisteus. Davi ora ao Senhor. Davi pergunta: Senhor, eu tenho que ajudar o cidadão de Keila, dessa cidade, eu tenho que entrar, eu tenho que lutar por eles. Lembrando que Davi já tinha 400 homens com ele, sim ou não? E o Senhor fala: entra, vai para Keila agora, põe agora esse exército em prática, põe eles em ação, eu vou ser com você, eu vou te dar a vitória. E Davi entra na cidade de Keila, e Davi vence, e Davi protege a cidade de Keila, e é uma bênção, um romper que acontece no ministério de Davi, sim ou não? Ele está andando em vitória. Agora olha só o que acontece. Quando a cidade de Keila é salva por Davi, o que acontece quando você frutifica em algum lugar? Quando você faz algo bom para alguém, o que você merece? Não é gratidão? Sim ou não? Você não merece ser honrado, talvez? Aplaudido? Né? Talvez seja isso que o ser humano deseja. Eu fiz bem, eu me dediquei, foram anos e anos servindo. Olha, Senhor, viraram as costas para mim. O que acontece é que Davi livra essa cidade. E deixa eu contextualizar você, você sabe, Davi tem um problema muito grande de rejeição no seu coração. Davi, ele tinha um espírito de rejeição, de orfandade muito grande. Vamos recapitular a história desse menino. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, o seu pai, ele fala: me traga os teus filhos, sim ou não? E Jessé põe os filhos lá, e Samuel começa a profetizar: não é esse, 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 não é esse. Ué, está faltando algum? Que pai que esquece de um filho? O profeta falou: me traga os teus filhos. Ele pôs os filhos. E aí o profeta falou: mas não está aqui o teu filho. Está faltando algum, pai? Você se esqueceu de alguém, pai? Ah, é? Tem Davi. Eu me esqueci. Eu tenho 3 filhos. Eu vou comprar sorvete para os 3. Vou levar na sorveteria. Por acaso existe alguma chance de um pai falar: eu vou levar o número 1 e o número 2? Chega na sorveteria: mas cadê o Valentim? Ah, é? Esqueci. Você é pai, você se esquece de algum filho? Jessé esqueceu. Davi era rejeitado pelo pai. Daí Davi vai lutar contra Golias, o rei dele. Na época Saul olha para Davi e fala: o cara é um campeão de guerra, você é um menino, você não vai dar conta, menino. É rejeitado pelo rei. Aí o Golias olha para Davi mais adiante e fala: eu esperei um campeão como eu, um homem de guerra, vocês me mandam um cachorro. É rejeitado pelo Golias. Agora ele luta pela cidade de Keila, ele vence. E aí acontece o episódio talvez mais doloroso da história do coração desse homem, que vai se tornar o futuro rei. Eu quero ler com vocês isso. Vem aqui, a partir do versículo 10. Davi havia acabado de livrar a cidade de Keila. Versículo 10 diz assim: então orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme o teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responda-me. E o Senhor lhe disse: Davi, ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila me entregarão a mim e os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: eles entregarão. Deus, por que o Senhor me mandou para esse lugar? Para fazer o bem? Para ser recompensado pelo mal, com o mal?
Eu me dediquei, eu estou recebendo ingratidão. Eu lutei, eu estou sendo rejeitado. Por que, Deus, que o Senhor está me colocando nesse lugar de dor mais uma vez? A palavra fala que se do alto você não for abençoado, ou todas as bênçãos antes elas vêm do alto. Eu quero ler isso daqui com você. A palavra diz assim: o homem, João 3, capítulo 27, não pode receber coisa alguma se do alto não for lhe dado. Sabe o que Deus está ensinando para Davi? A partir de agora, antes de você se tornar rei, eu preciso te ensinar algo. O seu coração não é mais vítima do que aconteceu no passado. As rejeições não determinam mais o que vai acontecer no futuro. Amém? As tuas decepções não vão determinar os meus propósitos para você. A partir de agora, você vai entrar na agenda dos céus. Deus, os céus, diretamente vai te abençoar, Davi. Só que você tem que entender que existe um lugar de cura. Por que Deus propõe esse lugar de dor? Para ensinar que um rei precisa de um coração curado antes de governar. Quantos querem chegar em tudo que Deus tem? A minha pergunta é: você quer perdoar o teu pai que às vezes te rejeitou? Você quer perdoar a tua mãe? Você quer perdoar o teu irmão? Tua mãe te abandonou, às vezes você tem uma história delicada, doída. Você quer perdoar o teu pastor que errou com você? Você quer chegar em tudo que Deus tem para você? Eu quero, Senhor. Então antes de chegar, libera perdão. Antes de chegar, se desprende desse sentimento de rejeição, porque a partir de agora, tudo que será entregue para você vem do alto, não vem mais da terra, não vem de rejeições, de histórias passadas, vem de Deus. É o próprio Deus escrevendo, Davi. E para que Deus possa escrever o próximo capítulo, você precisa converter a maldição em bênção. Você tem que governar na perspectiva de Deus. E Jesus nos ensina que Ele pega a maldição e transforma em bênção. Que Ele fala: se te baterem num lado do rosto, ofereça o outro. Você não é mais alguém que reage, você é alguém que governa. Você é alguém que olha para Deus e segue a agenda de Deus. Você é alguém curado no teu coração. Eu quero que você feche os teus olhos enquanto a banda sobe. A banda pode subir. Nós vamos orar por você, mas eu quero que nesse momento você feche os teus olhos agora e entenda qual é o lugar dentro do teu coração. Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos e agora começa a pensar quais são as situações pelas quais Davi passou que talvez você esteja passando. Às vezes você está cansado e você está precisando de um lugar de descanso. Isso é um lugar no teu coração. Jesus é aquele que divide o fardo, que carrega para você o que está pesado. Jesus está dentro do teu coração. Às vezes tudo que você precisa fazer nesse momento não é entender sobre o futuro, sobre as promessas, é somente deitar no ombro de Jesus. É somente descansar. Ou às vezes você está como Davi estava em Mispa de Moab. Às vezes você está num lugar que você sabe que você não tem que estar. É um lugar de decisão, é um lugar de posicionamento. E nesse lugar o Senhor está falando: filho, filha, eu te dou forças para você agir.
Eu te dou forças para você tomar uma posição. Se você precisa de descanso, fique com seus olhos fechados. Se você precisa de descanso nessa noite, você fala: Deus, eu preciso de descanso. Levanta sua mão onde você está. Permaneça com os teus olhos fechados. Você que está com a tua mão levantada, fica de pé no seu lugar. Somente você que precisa de descanso. Levanta as tuas mãos. Agora você que precisa tomar uma decisão. Eu entendo que eu preciso tomar uma decisão. Com os teus olhos fechados, levanta as tuas mãos. Você que precisa tomar uma decisão, levanta as tuas mãos. Agora fica de pé no lugar. Você que levantou as tuas mãos, fica de pé no seu lugar. E por último, você que ainda com os olhos fechados, você que foi rejeitado, você que precisa de um lugar de cura no seu coração, foi esquecido, foi abandonado, continua com os teus olhos fechados. Você que não se vê amado por Deus Pai, porque você não teve um pai. Você que não se vê digno e merecedor. Você que tem mágoa no seu coração, com os teus olhos fechados, levanta a tua mão. Levanta as tuas mãos. Não tenha isso. Você que precisa de cura, que levantou as tuas mãos, fica de pé no seu lugar. Vocês que estão com as mãos levantadas, ou melhor, que levantaram, todos vocês que estão de pé, eu vou pedir para vocês virem aqui à frente, sem vergonha, vem aqui para frente.